Olá, oitavo ano, nosso conteúdo continua sendo o segundo reinado no Brasil, o Brasil Império, no governo de Dom Pedro II. Então vamos dar continuidade falando sobre contextos importantes com o fim da Guerra do Paraguai, a questão abolicionista. Vamos retomar as principais leis abolicionistas e trabalharemos a questão social no Brasil do fim do Segundo Império, o fim da monarquia. Então nossa habilidade é a mesma do vídeo anterior. Trouxe aqui essa imagem para a gente fazer, uma comparação dessas duas fontes históricas. Uma telenovela que está sendo transmitida atualmente, que fala sobre o governo de Dom Pedro II. Temos aqui Dom Pedro II com sua esposa Teresa Cristina e suas duas filhas, Leopoldina e a princesa Isabel, a mesma que assinou a Lei Áurea em 1888, no 13 de maio. Então, só para vocês relembrarem, o contexto que nós estamos trabalhando. Temos também essa linha do tempo aqui. Vamos começar por ela. Então, o governo de Dom Pedro II, ele vai de 1840 até 1889. Então, durante o seu governo, Dom Pedro II, ele era a favor da abolição da escravidão, porém ele não assinou essa abolição. Nós tínhamos já caminhando para um processo republicano no fim do Império, partidos liberais e conservadores. Nós já tínhamos eleições para deputados e todo esse contexto vai influenciar para que Dom Pedro II não tenha as condições necessárias para assinar a abolição. Então, quando ele está em viagem à Europa, é que sua filha, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que estava aqui assumindo o trono, assina a Lei Áurea. Mas nós iremos detalhar isso ao longo do vídeo. Vamos voltar aqui para a linha do tempo dos principais acontecimentos desde o golpe da maioridade de Dom Pedro II até a proclamação da República. Então nós temos essa linha do tempo onde fala aqui, a antecipação do golpe acontece em 1840. Nós temos em 1845 no mundo decretado pelos ingleses a Lei Bill Aberdeen, que nós já trabalhamos em um vídeo anterior, mas que é o caminho para a abolição da escravidão no mundo. Lembrando que o nosso país, o Brasil, vai ser o último país a abolir a escravidão no mundo. E desde a Lei Bill Aberdeen, o tráfico negreiro já era proibido para o Novo Mundo, ou seja, para o continente americano. Por quê? Porque os ingleses eles tinham seus interesses em ter a mão de obra livre agora para ser assalariada e comprar seus produtos. Em 1848 tem início em Pernambuco a nossa Revolução Praieira, durante ainda o segundo reinado. Em 1850, a principal lei que dá início ao fim do tráfico no Brasil, que é a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras de 1850. Em 1864, nosso último vídeo tratou exclusivamente sobre a Guerra do Paraguai. Então essa guerra que durou 6 anos, ela acaba em 1870. Já na nossa linha do tempo aqui, em 1870, nós temos a fundação do Partido Republicano. Ou seja, o Brasil, antes mesmo do fim da monarquia, já começa a ter ideais, principalmente depois da Guerra do Paraguai, na qual o único país da Guerra do Paraguai que vivia ainda um império era o nosso Brasil. Nós, que lutamos junto com o Uruguai e a Argentina, os nossos soldados, tínhamos tido contato com os ideais republicanos. Em 1871, temos a aprovação da Lei do Ventre Livre, que nós também iremos retomar e relembrar a Lei do Ventre Livre. Não era simplesmente o filho da escrava nascer livre, Ele tinha que cumprir um tempo determinado, Ele só estaria livre de fato quando atingisse os 21 anos de idade.
Em 1885, a aprovação da lei do sexagenário, mas a gente sabe que muitos não chegavam a essa idade, a expectativa de vida era bem mais baixa. Em 1888, finalmente, nós temos a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel e a abolição da escravidão no Brasil, o último país a abolir a escravidão. E nós temos, em 1889, o fim da monarquia e o início da nossa república, a proclamação da república. Então vamos aqui continuar sobre a questão externa no nosso país após a Guerra do Paraguai. Então eu quero que vocês foquem aqui, ó, nesse trecho, onde diz o seguinte: para muitos brasileiros, a ideia de pátria não tinha materialidade. Mesmo após a independência, existiam no máximo identidades regionais. A guerra veio alterar a situação. De repente, havia um estrangeiro inimigo que, por ocasião, gerava o sentimento de identidade brasileira. Entendam aqui esse contexto da citação de José Murilo Carvalho. Quando ele fala isso, ele está tentando mostrar que nós não tínhamos um patriotismo, nós não tínhamos uma ideia de identidade nacional. Essa busca da identidade nacional era sempre mostrada pela família real, desde a independência, mas nós éramos um país de grande extensão territorial, que não tínhamos a ideia de sentimento nacionalista. Mas, vencendo a Guerra do Paraguai, junto com a Tríplice Aliança, que era Brasil, Uruguai e Argentina, com a volta dos sobreviventes, né, do conflito, e mesmo sabendo que a gente ficou com uma dívida externa, que nós tivemos consequências negativas da Guerra do Paraguai, o sentimento de nacionalidade brasileira vai começar a partir do fim da Guerra do Paraguai, do retorno do Exército e da Marinha. A questão abolicionista. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, principalmente nessa charge aqui abaixo. Vamos comentá-la. Nós temos aí vários escravos fugindo dos seus proprietários, que eram os barões do café. A principal economia era a cafeicultura já no nosso país. E o movimento abolicionista ele começa em 1870 com mais força, no fim da Guerra do Paraguai. Vamos ver a citação. A cada dia surgiam clubes abolicionistas, dedicados à coleta de recursos para a alforria de escravizados, para os quais até mesmo grandes damas concorriam com joias, sendo o gesto quase sempre noticiado em folhas, nos periódicos, os jornais, para a maior vaidade dos doadores. Crianças e estudantes com seus trocados, cada qual segundo suas posses. Ou seja, nós vamos ver aí o movimento abolicionista liderado por pessoas livres, como advogados, liberais, intelectuais, estudantes, comerciantes e imigrantes europeus, forçando o império a abolir a escravidão. Do outro lado, nós tínhamos os conservadores, que queriam manter os escravos como propriedade. Inclusive, o exército não irá perseguir os escravos que irão fugir das lavouras de café e que tinham participado da Guerra do Paraguai. Como promessa, teriam que ganhar a sua liberdade. Então aqui a gente já vê que o movimento abolicionista ele ganhou força desde 1870. Vamos falar agora sobre a conjuntura favorável para a abolição.
nós temos aí, substituindo a mão de obra escrava africana, a vinda de trabalhadores livres, que eram os imigrantes europeus, principalmente italianos. Então, a partir de 1870, a partir principalmente da conjuntura política nacional e internacional, esse movimento abolicionista pelos liberais vai fazer com que, forçando também a abertura para o fim da escravidão, com a Lei do Ventre Livre em 1871, o Brasil começa a ganhar pressão internacional, tanto dos Estados Unidos, quanto também de Cuba, que já tinha dado fim ao tráfico de escravizados e forçava o Brasil, que era o único país ainda que insistia em usar a mão de obra do ser humano, né, de maneira como mercadoria, como produtos, tratar o ser humano de maneira desumana. Então nós temos aqui, tivemos a Lei Bill Aberd, que nós já falamos, a Lei Eusébio de Queiroz, tivemos a Lei do Sexagenário, que dizia que a liberdade seria dada aos escravizados com 60 anos de idade. Como eu comentei, poucos eram os que tinham expectativa de vida de chegar a essa idade, vivos. A Lei do Ventre Livre, de 1871, só a partir dos 21 anos de idade é que o filho da escrava se tornava livre, ganhava a sua liberdade, a sua alforria. E por último, em 1888, a Lei Áurea, quando Dom Pedro II está em uma viagem à Europa, a sua filha, sofrendo pressão política, né? E também ela era a favor da abolição, assim como seu pai, assina finalmente a Lei Áurea, dando fim à escravidão no Brasil. Aqui nós temos uma imagem do seu pronunciamento em frente ao Paço Imperial, na cidade do Rio de Janeiro, que era a nossa capital naquela época. Então havia uma imensa multidão ansiosa, com o olhar preso às janelas do velho casarão. Afinal, a lei foi assinada e num segundo todas aquelas milhares de pessoas o souberam. A princesa veio à janela. Foi uma ovação, palmas, acenos e lenços, vivas, ou seja, o povo junto, sendo que com os conservadores ainda exaltados, sem aceitar a abolição, mas todos ali em frente ao paço, comemorando a liberdade. Só que nós sabemos que não foi tão fácil integrar os ex-escravizados à sociedade. Nós temos até hoje um país que sofre com as desigualdades sociais, que sofre as consequências da época da escravidão, porque nós não tivemos um processo para integrar, para dar emprego, por exemplo, e moradia para esses ex-escravizados. Então, nós herdamos muito culturalmente, nós somos afrodescendentes, mas a população ela ficou em maior parte marginalizada, sem emprego, sem ter para onde ir, fundaram muitas comunidades, favelas e continuaram em condições ainda desumanas. Vamos ver esse trecho onde diz aqui: contudo, foi por meio da formação de redes de solidariedade que os ex-escravizados puderam sobreviver e resgatar sua dignidade. Nessas redes, eles se ajudavam mutuamente, arrecadando dinheiro para comprar vestimentas e alimentos, além de trabalharem juntos na construção de suas moradias. Então, nós temos aqui os desafios desde o final do século XX, desde o final da escravidão e o início da República, para integrar os ex-escravizados a esse novo modelo de vida. O Brasil continuava agrário, a base da economia ainda era o café, mas boa parte da população que vivia nas cidades teve que viver esses desafios. Então,
Esse é o nosso conteúdo e até a próxima aula.